E pessoal, a crise bancária mundial, essa que está começando a se deflagrar, tem mais um capítulo aí agora envolvendo um bancão da Alemanha, aliás, o maior banco lá da Alemanha, que é o Deutsche Bank, que viu suas ações despencarem ontem, dia 24, sexta-feira, fechou a semana em queda livre, uma coisa assustadora. Vemos aí uma repetição do que aconteceu mais para o início da semana com o Credit Suisse também. Então, é um ciclo se repetindo agora em outro país. Já são 3 países que enfrentam aí questões bancárias bastante complicadas. Primeiro nos Estados Unidos, depois na Suíça e agora na Alemanha. Qual é o tamanho do buraco dessa situação bancária que nós estamos vendo aí? Vamos tentar descobrir, vamos analisar o que levou o Deutsche Bank a chegar a esse ponto, a cair tanto assim, quais são os temores dos investidores em relação à solvência desse banco e vamos ver também como isso pode repercutir no mercado internacional. Já está repercutindo, mas o que pode acontecer ainda nos próximos dias? Tem um detalhe, Deutsche Bank tem a ver com o Brasil também, pode ter um dedinho do Brasil nessa crise do bancão alemão lá. Então não se esqueça, deixe o seu like e seu comentário neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, considere se tornar membro patrocinador do meu canal a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante. Mas então, o que aconteceu com as ações do Deutsche Bank aqui que despencaram na sexta-feira, ontem, dia 24 de março. Não sei que dia que você vai assistir aí a este vídeo, mas estou gravando no dia 25. Então, trouxe aqui o gráfico. Desconsidere qualquer problema que eu tiver aqui no Chroma Key, porque o fundo está branco, mas então, conforme aqui o site Money Times afirma, o Deutsche Bank é a bola da vez na crise dos bancos. Então, eles trazem esse gráfico aqui demonstrando como aqui já no mês de março como um todo, mas especialmente nos últimos dias, as ações despencaram de uma forma assustadora, né? Sendo que neste dia 24, que é o dia aqui em questão, o preço de mercado do Deutsche Bank chegou a desabar 15% durante o dia. Ele acabou se recuperando depois. Esses movimentos são um pouco exagerados mesmo. Depois há uma correção, mas no final das contas ele ficou aí com 8,53% de queda em apenas um dia. Olha só, em um dia caiu isso aqui. Você sabe, né? O investidor de ações demora às vezes 1, 2, 3 anos para ter um rendimento patrimonial desse aqui, a depender do tipo de ação, e aí perdeu todo esse rendimento, toda essa capitalização em apenas um dia, né? Que coisa incrível. Você pode ver aqui que no decorrer do ano passado as ações desse banco estavam caindo bastante, ele já vinha tendo alguns problemas, isso é um fato, não é nada novo não, mas essa situação atual bancária ajudou a piorar o que já estava ruim, né? Você pode ver que de setembro em diante o Deutsche Bank veio numa crescente aqui até chegar nesse patamar aqui bem alto no começo de março. Começou o mês de março, começou toda essa questão bancária um pouco complicada, vamos dizer assim, as ações desabaram completamente. O que isso significa, né? Todos os bancos estão sofrendo com quedas de ações, isso aí é normal, isso aí já é esperado. Porém, quando um banco se destaca dessa forma, cai tanto assim muito mais do que os outros, isso geralmente significa que esse banco tem mais problemas do que os seus concorrentes. Podemos ver aqui que, no geral, bancos europeus acabaram perdendo valor também. Por exemplo, o Commerzbank, que é da Alemanha, também perdeu 5%. A França, o BNP Paribas, teve uma baixa também de 5% e o Société Générale recuou 6,13%. Também no mesmo dia. Então a coisa está se expandindo pela zona do euro. Sabemos que a Alemanha faz parte da zona do euro. Qualquer crise que um país sofra, que é participante aí dessa zona econômica, acaba repercutindo nos demais. Ainda assim, a queda do Deutsche Bank é muito mais expressiva do que desses outros bancos. Mesmo bancos britânicos como o Barclays e o Standard Chartered caíram entre 4% e 6%. Ainda assim, o Deutsche Bank é a maior queda, lembrando que ele chegou a tombar 15% em apenas um dia. Isso é um problema para as autoridades financeiras da Europa, porque eles tinham aí para si que a compra do Credit Suisse pelo UBS
alguns dias atrás, acalmaria os ânimos do mercado. Eles acharam que estavam colocando panos quentes nessa história, não vai ter corrida bancária, não vai ter ação de banco desabando, nada disso, vamos controlar a situação, tá tudo ali devidamente mitigado. E logo em seguida vem esse balde de água fria para os burocratas financeiros da zona do euro, da Europa como um todo, que é essa queda brusca, não só do Deutsche Bank, mas de outros bancos também, mas o Deutsche Bank puxando aí a carruagem do tombo financeiro das instituições, né? Mas o que levou a essa queda? Bem, tudo está nessa questão dos CDS, né, o Credit Default Swaps, né, que são títulos aí de proteção contra o calote. É como se fosse um título que te dá uma segurança para o caso de um banco acabar quebrando ou passar por uma crise de liquidez que ele eventualmente venha a superar, coisa que é difícil acontecer. Então as pessoas compram esses títulos quando elas imaginam que o banco está em uma condição de solvência bastante ruim, bastante crítica, né? Então, tal como o seguro, isso vai ter um prêmio, né, que é o valor que você paga ali recorrente, de forma recorrente, para ter esse seguro, né, para ter essa garantia e no futuro você receber um montante. Então, o prêmio para o Deutsche Bank, o principal, né, o papel sênior da dívida, aumentou 16% nos últimos dias e o aumento aqui das subobrigações, que não são aqueles que recebem primeiro, tiveram um aumento de 31%, né, são muito mais arriscados, então o valor dele aumentou drasticamente. E por que esse valor aumentou? Naturalmente por causa de todo o estresse do setor bancário mundial, né? Tivemos aumento da taxa de juros na zona do euro há algum tempo atrás, então eles estão mantendo essa política também de juros altos por causa da inflação, isso prejudica o setor bancário, também por conta do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que aí prejudica o mundo todo, a questão do Credit Suisse recentemente, que deu uma pancada no setor bancário europeu, então tudo isso aí ajudou a formar esse cenário em que as condições do Deutsche Bank se tornam mais instáveis, elevando aí o prêmio dos CDS, dos Credit Default Swaps, né? Tá, mas o que isso tem a ver com as ações? O fato é que o mercado financeiro interpreta esse aumento no valor do prêmio desses CDS aqui como um indicativo de que o banco provavelmente está tendo problemas de insolvência, porque quem emite isso aqui são pessoas que entendem do setor bancário, né? Elas têm uma informação muito mais precisa a respeito disso, uma informação que geralmente o investidor de ações não tem com tanta segurança, ele acaba se baseando em informações de entidades que têm esse conhecimento específico aí. Então, como esse valor do prêmio aumentou de forma drástica recentemente, isso foi entendido pelo mercado financeiro como um sinal de que o Deutsche Bank está mal das pernas, e isso explica a queda brusca no valor de suas ações aí no dia 24. E aí, por que o Deutsche Bank, né? Por que não outros bancos? Porque assim como o Credit Suisse, ele já estava tendo problemas há algum tempo, já estava sofrendo aí com alguns impactos financeiros, né? Então ele tem aí uma série de ativos que tem baixa liquidez, e isso é um problema no caso de uma corrida bancária. Foi o que aconteceu lá com o SVB, com o Silicon Valley norte-americano. Houve uma corrida bancária, rumores de que o banco não seria solvente, e ele precisou levantar fundos, né? Vender títulos dele para obter liquidez e poder atender a demanda de saques dos seus clientes. Acontece que ele teve que vender títulos aí com grande grau de prejuízo, porque foram títulos antecipados da dívida norte-americana, então isso aí ajudou a afundar o banco de vez. E parece que o Deutsche Bank está numa situação dessas. Ele tem ativos que não são tão líquidos assim, ou seja, se ele precisar vender, ele não vai reaver o valor completo disso, de forma que se houver uma corrida bancária ao Deutsche Bank, ele vai ter esse problema aí de não conseguir obter todo o dinheiro, todo o valor patrimonial dele em liquidez, né, em valores líquidos para repassar aos seus clientes. Isso aí seria uma catástrofe total e aconteceria com ele o que aconteceu com o SVB. Se minha imagem estiver travando aí é porque não funciona bem com esses sites aqui, equipamento precário, você sabe, a gente faz o que a gente dá conta de fazer. E aí você sabe que a coisa tá feia quando os burocratas e os políticos começam a falar publicamente que tá tudo bem. Quando eles se dão ao trabalho de tentar tranquilizar a população, tranquilizar os mercados, isso significa que a vaca já foi pro brejo. O senhor Olaf Scholz, que é o premier alemão, o chanceler alemão, acho
que esse é o título lá, ele foi publicamente falar, não pessoal, tá tudo tranquilo, o Deutsche Bank é bastante líquido, ele é um banco sólido, robusto, não vai ter problema nenhum. Então todo mundo sabe o que isso significa, que a vaca está indo para o brejo, que é coisa muito mais problemática do que todo mundo esperava. Vimos isso lá no Federal Reserve, os caras interromperam o golfe deles de domingo para dar um pronunciamento ao país, para tranquilizar o país. Quando isso acontece, meu amigo, e quando o dono do banco vai publicamente também, como aconteceu aqui, para falar que não, esse nosso banco é altamente solvente, todo o seu dinheiro está garantido, pode ter certeza que o banco já está ruindo por dentro, né? E para apimentar um pouco mais a história, trazer um pouco de brasilidade para esses fatos que estão acontecendo lá fora, o Deutsche Bank está na relação dos credores das lojas americanas que tomaram calote. Na verdade, se eu não me engano, é um dos bancos que tem o maior valor a receber das lojas americanas. Então, não sei dizer se o caso Americanas, o calote das Americanas, empurrou o banco, jogou o banco para baixo, mas não dá para dizer que isso aqui ajudou também no final das contas, né? Será que o Brasil tem um dedinho nessa história, hein? Pode ser que sim, não seria difícil. O fato é que esse caso já está repercutindo em outras áreas aí, é o grande problema dessa história, né? Os contratos futuros de petróleo aqui estão caindo porque eles estão com medo de uma crise bancária. Então, quando você tem esse temor aqui de uma crise bancária, muitos ativos acabam perdendo valor porque todo mundo quer ter liquidez, uma vez que o valor que você tem lá no banco não é tão líquido assim, mas todo mundo desconfia disso. Então todo mundo quer transformar em dinheiro aquilo que for possível ou trocar por outro tipo de ativo que seja mais robusto, que tenha de fato assim algum grau de solidez no mundo real, né? Não apenas isso, bolsas na Ásia também fecharam em queda no dia 24, aqui seguindo esse movimento lá do Deutsche Bank e de outros bancos europeus. E qual que é a diferença disso aqui para o que estava acontecendo antes? Na verdade, é mais um capítulo desse movimento, né? Não é nenhuma novidade. O que temos aí é uma sequência de bancos em condições ruins, bancos que já estavam mais expostos a condições de liquidez mais precárias, sofrendo agora nesse primeiro momento. Mas o que chama atenção nessa história são os países que tiveram problemas primeiro, né? Estados Unidos, Suíça e agora Alemanha. Estados Unidos, a economia mais forte do mundo, a moeda mais forte do planeta, que é o dólar. Federal Reserve, maior banco central do mundo. Então, primeiro país a ter uma crise bancária, é um banco falindo, maior crise desde 2008, maior quebra, não é? Não é o maior banco dos Estados Unidos, naturalmente, é o 16º, era o 16º maior banco do país, mas ainda assim é um banco grande, do tamanho do Bradesco aqui no Brasil, então não é algo para se desprezar. Por outro lado, tivemos em seguida a quebra do Credit Suisse, que é um banco extremamente tradicional e é um banco suíço, a Suíça conhecida por seus bancos robustos e fortes, seu setor bancário assim exemplar, não é? Então tivemos primeiro Estados Unidos, maior economia do mundo, depois Suíça, os melhores bancos do mundo, e agora temos a Alemanha, que é a maior economia da Europa, um país que antes do euro tinha a moeda mais forte da região, que era o marco, não é? Então veja só o que está acontecendo com a economia da Alemanha e com os bancos lá da Alemanha, no caso aqui o Deutsche Bank, o maior banco do país. O que vai acontecer em seguida, ninguém sabe. O fato é que eu não acho que a situação está complicada, eu não acho que a situação aqui requeira algum grau de atenção. Na minha opinião, a situação bancária mundial é desesperadora. Esse tanto de coisas acontecendo, esse efeito dominó que já está sendo visto aí em tempo real diante dos nossos olhos, e esses discursos de burocratas indo publicamente falar que está tudo bem, tudo isso aponta para o cenário de que a coisa está feia e que podemos esperar uma crise bancária em algum tempo aí bastante forte, bastante impactante. Temos que nos proteger da forma que for possível disso aí para evitar perder tudo numa possível falência generalizada bancária, não é?